A graça e a paz, irmãos, a todos, um bom dia. Nosso terceiro dia de jejum e oração, nosso propósito de 21 dias. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje. E hoje eu quero trazer um texto da Palavra de Deus que está lá em Atos, no capítulo 11, no verso 21 até o verso 26, quando Lucas escreve sobre a igreja de Antioquia, um padrão de igreja naquela época, e que tinha algumas características maravilhosas e que serve para nossa motivação e para que hoje a gente possa orar para que isso também aconteça em nossa igreja. No verso 21, a palavra de Deus diz assim: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Veja o que fala no último versículo aqui desse texto maravilhoso. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nesse texto vemos que os discípulos de Antioquia foram, em toda a Bíblia, pela primeira vez chamados de cristãos, e é uma palavra grega que é cristianos no grego, que significa aqueles que seguem a Cristo ou pequenos cristos. Veja que eles já eram discípulos do Senhor, mas por sua maneira de viver, pela sua conduta, a forma que falavam, foram chamados de seguidores de Cristo ou pequenos cristos. Isso mostra que o verdadeiro cristão é aquele que é um discípulo do Senhor. Hoje, infelizmente, essa palavra perdeu muito sentido. Dizer que é cristão não significa ser de fato alguém comprometido como um discípulo deve ser. Em seu livro Transformando Crianças em Campeões, um autor americano chamado George Barna divulgou uma pesquisa realizada entre as igrejas americanas e principalmente entre os jovens dessas igrejas. O primeiro objetivo dessa pesquisa era avaliar a idade com que as pessoas se convertiam a Cristo, e descobriram que a probabilidade de alguém se converter entre os 5 aos 12 anos de idade era de 32%, 4% entre os 13 aos 18 anos, e depois dos 19 essa média ia para 6%. Em outras palavras, se as pessoas não se converterem ao Evangelho até a adolescência, a probabilidade e a chance de elas se converterem depois é muito pequena. Mas o segundo aspecto dessa pesquisa chama muita atenção. Quantos dos entrevistados que já se consideravam cristãos viviam de acordo com os ensinamentos de Jesus e da Palavra de Deus? Veja que o resultado foi muito interessante. A cada 10 jovens entrevistados, 9 se consideravam cristãos. No entanto, para grande parte deles, cerca de 35%, afirmaram que eram de fato pessoas comprometidas com Cristo e com a fé cristã. Mas a grande maioria, 54%, se considerava levemente comprometida com a palavra em alguns pontos. E 10%, cerca de 10%, negavam completamente o comprometimento com os ensinamentos da palavra. Ou seja, dizer que é cristão hoje em dia não significa estar comprometido como um discípulo ou seguir os ensinamentos de Jesus. Embora o significado da palavra seja o mesmo, não tenha mudado, mas a realidade dentro das igrejas e dentro do cristianismo mudou muito. A terminologia pode até ter se perdido na cabeça de muitas pessoas, mas não pode se perder no nosso meio, nas nossas vidas. A nossa oração nesses dias é para que Deus levante uma igreja de discípulos, uma igreja comprometida com a palavra, com o ensinamento de Cristo, e que isso influencia a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de fazer negócios, a nossa maneira de estudar, tudo. Discípulo é aquele que segue os ensinamentos de Cristo, o seu chamado é aqueles que seguem a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, essa deve ser a nossa oração. E eu quero propor 2 alvos de oração para o dia de hoje. Primeiro, para que possamos viver de modo digno da nossa vocação. Fomos chamados por Deus como cristãos para sermos discípulos genuínos. Segunda coisa, para que o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar,
as nossas ideias sejam completamente influenciadas pela palavra de Deus e por aquilo que Jesus falou. Se não for assim, não somos cristãos genuínos. Então essa deve ser a nossa oração no dia de hoje, para que o Senhor faça em nós, na nossa maneira de viver, verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a noite, às 7 horas da noite estaremos aqui e já estaremos dentro do nosso culto de ensino, de oração, estudando o livro de Apocalipse hoje também. Deus te abençoe em nome de Jesus e tenha um dia debaixo da graça do Senhor.